Na unidade anterior, nós vimos uma questão, um modelo AK, com recurso natural exaurível, né? Então, a gente viu que era um problema sério aquilo ali, porque ou bem, esse recurso não seria usado, e a economia, você é meio que passar fome olhando para o recurso, ou o recurso seria usado, você usaria o recurso e, eventualmente, você não conseguiria o caminho de crescimento equilibrado, você haveria um colapso quando o recurso acabasse. Então, esse foi na aula passada, no vídeo passado, em vídeos passados, lá na unidade anterior, desculpem, se voltar, está lá na unidade 1. Vamos retomar essa discussão, mas agora no ambiente com inovação, né? A gente tem já uma teoria para a inovação incorporada no modelo, vamos a isso. Então, essa é a ideia que nós vamos começar agora. Então, bom, isso falando do modelo passado, né? Isso acontecia porque para qualquer taxa de crescimento constante e positiva, haverá uma exaustão do recurso natural que no limite levaria o crescimento do produto para zero, ou seja, não haveria um caminho de crescimento equilibrado, a não ser que fosse zero o tempo todo. Você ficaria sem usar nada o tempo todo. Mas com o progresso tecnológico e algumas restrições impostas por um governo, por um regulador, você consegue mudar aquele resultado cruel, e é o que nós vamos fazer agora, a partir de agora. Bom, então, suponha que existe um contínuo de indivíduos com medida 1, que cada indivíduo tem uma unidade de tempo e que vive por um período. Então, esse é o nosso modelo. De novo, se você quiser fazer o modelo com a dinâmica da escolha dos indivíduos, você faz, e aí é só... A gente já sabe a otimização, chega na equação de Euler e segue. Aqui simplifica um pouco. Os indivíduos escolhem... Sim, mais uma vez, como de costume, eu estou seguindo aqui a apresentação lá no livro do Aghion e do Howard. Os indivíduos escolhem quanto tempo vão dedicar à produção de bens finais e quanto será dedicado à pesquisa. Pode fazer as duas coisas. A produção do bem final é dada por y, L1 elevado a 1 menos alfa. Lembrando que a gente já discutiu esse modelo onde, em vez de botar recurso, você bota trabalho na pesquisa, lá no primeiro ou segundo vídeo dessa unidade. Eu acho que foi um videozinho curtinho, que é o segundo vídeo. Então, lá quando fizer o modelo de variedade. Então, o conceito não é novo, está só botando em outra abordagem. Aqui nós não temos aquele contínuo de bens intermediários, né? É para simplificar, para focar, que é o que nos interessa. Então, a produção do bem final vai ser dada pelo trabalho, 1 menos alfa, A, que é o parâmetro que vai pegar a tecnologia, 1 menos alfa, X alfa, R elevado a φ, um φ. Esse R é o recurso natural, então L1 é dedicado ao trabalho, bom, isso eu acabei de falar, e R, que é o mais importante aqui, a novidade aqui, que vai ser esse recurso natural exaurível. O estoque de recurso natural, assim como lá na unidade anterior, é dado por S, como ele não pode ser renovado, né, ele é um recurso não renovável, então S ponto é igual a menos R, ou seja, usou R para produzir, você está puxando do estoque existente, né? E é essa a origem do problema, porque aí se você tem uma taxa crescente, você vai ficar usando o R o tempo todo, e uma hora esse S já era, então é aí que está a pegadinha desse modelo. A produção de bens finais ocorre em um mercado competitivo, e a produção do bem intermediário é feita em monopólio. Isso pode ser antigo, eu já disse, a gente está num framework que a gente já apresentou nos vídeos anteriores, já fizemos uma aplicação para intermediação financeira, então já está, nessa altura do campeonato, é um framework já conhecido. A demanda inversa pelo bem intermediário é definida no setor de bens finais, também é aquela mesma história, quem compra o bem intermediário é o setor de bem final, trabalha em concorrência perfeita, então ele paga a produtividade marginal, o que ele paga pelo bem. Então isso vai derivar em relação a X, né? O alfa cai para cá, o resto continua igual e o X fica elevado a alfa menos 1. O lucro do monopolista, então, vai ser dado por o preço que ele está pagando vezes X, aí o alfa menos 1 volta a ser alfa, né, porque está multiplicando por X, menos X é uma função que a gente já usou também muitas vezes aqui nos vídeos anteriores do nosso curso. Então, a gente já está acostumado, a gente está em casa aqui. Na verdade, já fez coisa até mais complicada, porque tinha um monte de insumos e tal, agora é só remete àquele primeiro modelo de qualidade. A condição de primeira ordem para a maximização do lucro, está aqui, é só derivar em relação a x, né? Ele vai escolher x igual a zero,
Tá aqui a derivada, o alfa fica ao quadrado, o x volta a ficar com alfa menos 1, aqui é 1 mesmo, igual a 0, aí passa para cá, resolve. X é igual a alfa 2, 1 menos alfa, L1 a R, φ 1 menos alfa. Então, essa é a condição de primeira ordem, essa maximização do lucro lá do produtor do bem intermediário. Lembrem que ele é um monopolista, ele tem poder de mercado. Substituindo o valor de x na função de produção, temos a quantidade do bem final. Então, se eu vou substituir na função de produção, eu vou lá naquele y, trago o x, né, que eu acabei de calcular, coloco em y, e aí mais conta, y é igual a alfa 2, alfa 1 menos alfa, L1 a R elevado a φ sobre 1 menos alfa. Então, aqui tem a expressão de y, repare, depende do recurso natural, se é isso mesmo, e o A aqui é a peça-chave, como já é uma característica desses modelos, né? A gente já está, nessa altura do campeonato, os modelos já não são estranhos para a gente. Bom, suponha agora que essa economia existe um governo, e esse governo consegue, né? Aqui que é o pulo do gato, porque às vezes o governo não consegue, né? A gente sabe que o governo, ele às vezes tenta controlar o uso de algumas coisas e não consegue, né? O que falta são mercados de substâncias ilegais operando, às vezes até a plena luz do dia em céu aberto. Mas aqui a hipótese é que ele consegue. Se o governo consegue controlar o uso do recurso natural exaurível, você pode supor que o acesso é difícil, sei lá. Especificamente, o governo pode forçar uma redução do uso desse recurso com o passar do tempo, de modo que R ponto passa a ser a menos que R, né? Em vez de ser... quer dizer, agora o R ponto é menos que R, que é maior que zero. Então, você tem que... Esse uso está dado assim, e é definido de forma que S nunca chega a zero. Então, você vai ter um decaimento de S, mas ele não chega a zero. Aí, o pessoal que lembra aí de equação diferencial, é só montar a equaçãozinha que encontra. Tomando o logaritmo de y derivando em relação ao tempo, né, aquela funçãozinha de produção, passo o logaritmo nela, essa constante fica aqui sozinha, o L1 está aqui, ele é constante, então está aqui, o A está aqui, e aqui está o R. Então, eu derivo em relação ao tempo, né, isso aqui é a constante zero, isso aqui é a constante zero, A ponto sobre A, mais alfa 1 menos F, R 1 menos A, desculpa, mais φ dividido por 1 menos alfa, R ponto sobre R. Então, essa é a taxa de crescimento do Y. Chama de GA A ponto sobre A, né, a taxa de crescimento do A, que em outros modelos era a taxa de crescimento da economia como um todo, mas aqui tem o R para bagunçar a nossa história. E use a restrição à utilização do recurso natural exaurível para obter a taxa de crescimento de bens finais. Então, aqui é GA, e daqui nós vimos que R ponto sobre R é igual a menos Q, né? Porque R ponto é igual a menos QR. Então, passou para cá, vai ficar GA menos φ sobre 1 menos alfa Q. Então, esse é a taxa de crescimento do produto. Não é GA, porque tem exatamente esse amarrado aqui. E vai ter crescimento quando GA for maior do que alfa 1 menos alfa Q. Né? Então, para ter crescimento, o GA tem que ser maior do que esse K. Lembrem que o GA está vindo do ar, não é? Então, e aqui o Q está vindo de uma regulação de governo. Então, a interpretação que está acontecendo. Bom, para determinar GA, nós vamos voltar lá para o setor de pesquisa, como sempre, como nesse estilo de modelo é assim que funciona, né? A pesquisa é o motor do crescimento. E, portanto, se eu quiser calcular o crescimento, eu sempre vou ter que olhar para o setor de pesquisa, é a característica dos modelos dessa unidade. Então, para determinar GA, com uma pequena exceção, que vai ser o próximo modelo, que nós vamos sair um pouco do livro do Aghion, nós vamos pegar outra formulação, mas é quase que um desvio, é só porque é um tema que eu gosto, e eu sou professor, então eu tenho esse tipo de liberdade, né? Quer dizer, uma disciplina optativa, a gente tem mais liberdade. Para determinar GA, considere que a pesquisa utiliza apenas trabalho, de forma que GA, gama menos 1, lambda, L2, né? Então, de novo, a gente já trabalhou muito esse tipo de modelo e já está indo para os finalmente. Então, gama é o tamanho da inovação, lambda é um parâmetro de eficiência e L2 é a quantidade de trabalho dedicada à pesquisa, né? Quer dizer, lembra bem os modelos lá, aquela variação do modelo do Homer que a gente fez. Então, essa é a taxa de crescimento. Bom, a condição para a existência de equilíbrio pode ser escrita como GA, né, para ter uma taxa de crescimento de equilíbrio de longo prazo, GA maior que φ sobre 1 menos φ Q. Lembra que Q foi definido de modo que S não vai a zero. Então, Q é essa definição, é um regulador que define Q. Q não está sendo definido em mercado.
O regulador definiu a taxa lá de modo que ele vai decaindo, mas não vai a zero. Então, não tem aquele problema do G igual a zero. Então, aqui GA maior que φ sobre 1 menos alfa Q. Usando GA é gama menos 1 lambda L2, né? Está aqui o GA. Tem que ser maior do que φ 1 menos alfa Q. E, portanto, L2 maior do que φ Q 1 menos alfa, gama menos 1 lambda. É só trazer esse cara para cá. Então, L2 tem que ser maior do que esse cara aqui. Como o total disponível de trabalho é 1, quer dizer, você tem, né, um de trabalho, essa restrição vai ficar dessa forma, né? L2 tem que ser menor do que 1, então eu posso escrever dessa forma aqui a restrição, né? O termo aqui, esse termo, ele é o seu limite inferior para L2, a L2 está entre ele e 1, se eu quiser ter um caminho de crescimento equilibrado. Para que ocorra crescimento, é preciso que exista um esforço de pesquisa capaz de compensar os efeitos da destruição do recurso natural. Essa condição será tanto mais fácil de ser observada quanto maiores forem gama e lambda, né? Quer dizer, quando esses caras são maiores, esse cara aqui fica menor, né? Se gama sobe ou se lambda sobe, esse termo fica menor, e, portanto, fica mais fácil obter. A gama é sempre a inovação, né? O salto de inovação, o lambda é a eficiência do setor de pesquisa. Então, mais uma vez, a eficiência do setor de pesquisa é chave. O φ também é importante. φ é o peso do recurso natural na produção. Está lá na função de produção. Cadê minha função de produção? Aparece a função de produção. Está aqui, ó. Então, vai dando a importância. Se o recurso natural não for muito importante, quer dizer, o φ baixinho, também não é difícil segurar essa restrição. E o quê? Por quê? Ele aqui aparece como uma decisão de política, né? Porque ele vem de um regulador. Mas o regulador aqui está fazendo o cálculo simplesmente tentando preservar o recurso. Então, na realidade, o que depende mesmo é da natureza desse recurso não exaurível, né? É lá que vai estar a chave para calcular o quê. Então, voltando aqui às interpretações. De outra forma, para um dado L2, a restrição ao uso do recurso natural imposta pelo governo deverá ser tanto mais severa quanto menores forem os saltos obtidos com as inovações e a eficiência do setor de pesquisa. Isso no caso de ter para a restrição está valendo, né? Para a restrição está valendo. E essa, então, é a ideia. Então, se você vê que o governo trabalhando com uma restrição ao uso do recurso e numa situação onde há a inovação, você consegue conviver num caminho de crescimento equilibrado você consegue ter essa taxa de crescimento equilibrado, essa economia crescer. Mas para isso vai ter que ter um ganho contínuo de eficiência vinda do setor de pesquisa. Então, as inovações têm que acontecer, e aí o L passou a ser chave, porque o L é o que está medindo o esforço de pesquisa, né? Embora o lambda esteja lá medindo a eficiência. Então, você precisa ter um esforço de inovação que compense aquele problema que está sendo imposto pelo recurso natural. Se você olha um pouco, é uma coisa que acontece. O modelo conta uma história bacana, né? Porque ele tem muitas questões do tipo, onde você tem um problema de recurso natural que é resolvido no final do dia por avanços tecnológicos que permitem sobrepor essa barreira imposta pela natureza de que você tem aquele recurso que tem que ser preservado. Então, eu acho que esse é um modelo legal que traz uma questão interessante, né? E eu quis apresentar por causa que eu acho legal. Acho que isso é um tema relevante, né? É claro que a gente está com um problema agora. O problema que está no pano de fundo da questão ambiental é bem maior do que um recurso exaurível. A gente tem um problema de se o planeta está aguentando, mas fizemos a ponte, ficou aí o pontinha do novelo puxado para quem quiser terminar de puxar o novelo. Insisto, aqui nesse departamento, nós temos aqui o Departamento de Economia da UNB, né, para quem está, sei lá, apareceu aí no vídeo, o vídeo apareceu aí, sei lá como. Aqui no Departamento de Economia da UNB nós temos um grupo muito bom, nós temos uma área dentro do nosso doutorado e um grupo de professores de excelência que trabalham nessa questão do meio ambiente. Então, se alguém quiser fazer essa conversa de crescimento meio ambiente, tem lá o pessoal de meio ambiente, tem um pessoal de crescimento aqui
Aqui é porque o nosso doutorado tem 4 áreas, né? Então, uma área é meio ambiente e recursos naturais, outra é economia aplicada, outra teoria, economia política, e a outra é economia do setor público. Então, aqui na economia aplicada, a gente tem também um grupo de crescimento, lá tem o meio ambiente, então dá para trabalhar aqui no departamento, a gente se dá bem, a relação pessoal é muito boa aqui com todo mundo, então dá para fazer, dá para caminhar nessa fronteira que eu acho que sai uma coisa legal. Bom, até aqui, agora vem a outra pegada, e é aqui que eu vou dar uma saída do livro, só para discutir um modelinho, um modelo, um artigo só. Depois eu volto para o livro. Até aqui a gente trabalhou com a hipótese que se uma inovação ocorre, será adotada. Essa é a ideia que está. Chegou a inovação, ela destrói a outra, mas ela é adotada. Ou seja, quando é criado um novo insumo, uma nova tecnologia que aumenta a produtividade, esse novo insumo ou tecnologia é inserido no processo de produção. Isso é o que a gente vem trabalhando. Isso não necessariamente é verdade. Na história, são comuns os casos de resistência a novas tecnologias. Provavelmente, o que a gente tem aqui na memória, na nossa memória aqui coletiva, é a resistência do táxi ao Uber, mas você pega a história, você tem as guildas lá da Inglaterra, na Revolução Industrial, que resistiam com muita força à própria Revolução Industrial, né? Quer dizer, chegava o tear mecânico, o tear automático, e a guilda ia lá, não aceito. E isso vai acontecendo em vários momentos da história, onde a tecnologia, com esse caráter que ela tem de destruição criativa, né? Quem vai ser destruído não gosta de ser destruído. Então você tem a resistência à tomada de tecnologia. E isso pode acontecer, insisto, por várias razões, né? Às vezes o próprio governo acaba freando uma tecnologia. Aqui no Brasil tem um exemplo clássico, que é da bomba de gasolina. Acho que até a gente já conversou sobre isso, da bomba self-service, e do trocador de ônibus, né? Que tem lá o trocador. Não necessariamente a tecnologia permite você não ter um trocador. E assim por diante. E toda a vida que as tecnologias vão chegando, essas discussões todas aparecem, né? As pessoas, às vezes você tem perda, às vezes você tem um caso, o pessoal mais novo talvez não conheça, o pessoal mais da minha idade, ou até um pouco mais novo que eu vai conhecer, né? Quando chegou o Napster. O Napster era um aplicativo que talvez seja um dos primeiros que permitia você trocar músicas na internet. Então, eu tinha uma música, eu botava lá num formato, acho que era MP3, se não me falha a memória, e aí ele era o peer-to-peer, né? E a gente podia trocar as músicas. Isso é uma evolução tecnológica. No primeiro momento, a reação da indústria foi brutal, assim, inclusive gerou um processo gigante lá nos Estados Unidos, entendeu? Então você tinha tecnologia para permitir essa troca, né? As pessoas gostavam, porque você conseguia pegar um monte de música sem ter que tirar do bolso e pagar. Mas a indústria, obviamente, não gostou, os artistas não gostaram, alguns artistas se rebelaram, outros disseram, tá, tudo bem e tal. E por aí vai, mas você trouxe esse prejuízo. E teve essa resistência, né? Eventualmente a indústria conseguiu achar uma solução. E hoje em dia a gente tem aí esses Spotify e outros aplicativos do tipo, mas você tem todo um processo aí que foi tenso, né? Quer dizer, quando chegou a televisão, vai acabar o rádio, vai acabar o cinema e assim por diante. Então é muito comum. E essa resistência pode atrasar a adoção de uma tecnologia. Muitas vezes a tecnologia, e aí, quer dizer, o resto dessa unidade nós vamos nos dedicar a essas questões. De não adoção tecnológica, né? Ou de adoção, ou quais são as condições que levam a adotar ou não. E aí eu começo com esse argumento. Muitas vezes a nova tecnologia é promissora, mas por não ter sido devidamente desenvolvida, não é muito eficiente quando chega ao mercado. Então aqui eu estou pegando uma discussão que não é um lobby. Não é que fizeram um lobby para barrar a tecnologia, isso vai ser depois. Aqui eu estou pegando um caso, e é por isso que eu gosto de começar a discussão com esse artigo. Eu estou pegando um caso onde simplesmente o cara não acha que vale a pena mudar de tecnologia. Não vale a pena. Não é um negócio que vale a pena, entendeu? E aí você imagina aí, o cara trabalha com um determinado software. E aí ele já tem um bom investimento naquele, ele domina aquele software, faz tudo lá. Aí chega um software novo. Esse software novo potencialmente é melhor, mas nesse momento ele não é, ele é pior. Ele é pior. Você não sabe quando ele vai ficar melhor, ou se de fato ele vai ficar melhor. Mas ele potencialmente é melhor. Você muitas vezes não migra, você fica no seu software.
Porque você está acomodado ali dentro, você está na sua zona de conforto. É esse tipo de argumento que eu estou pegando. Nota que você simplesmente pode migrar. Não tem uma patente que te proíbe migrar, não tem uma lei que te proíbe migrar. O que tem não é você dizer, olha, eu estou bem com esse aqui, eu não quero mudar, porque eu não estou vendo esse ganho. É potencial, eu não sei nem se vai realizar ou não esse ganho. Então você pode ter questões desse tipo. Esse tipo de discussão é discutido esse tipo de discussão é discutido, ficou terrível, né? Mas esse debate, por exemplo, essa literatura aparece em organização industrial, onde uma firma fica presa numa tecnologia antiga. Então você pega a aviação, tem um pouco disso, né? Quer dizer, quando chega às low costs, essas empresas bem mais baratas derrubando. Quer dizer, a aviação é um negócio sofisticado e tal. Quer dizer, eu lembro, quando eu fazia mestrado, começo dos anos 90, e eu estudava no Rio, minha família do Ceará, e você vai passar as férias, eu ia para o Ceará passar as férias. E isso era caro, a ABS e tal. Infelizmente, meus pais tinham condição, porque se fosse com a bolsa eu não conseguia, não. E aí eu ia comprar a passagem, era na época Transbrasil, nem existe mais. Mas acho que era Transbrasil. Aqui tinha uma agência de vender passagem que era ali na Avenida Atlântica, cara. Não sei se era Varig ou era Transbrasil. Acho que era Transbrasil. Avenida Atlântica, endereço nobre do Rio, o cara tá lá vendendo passagem, entendeu? Isso era compatível com uma realidade. Depois deixou de ser, porque com um custo cada vez mais baixo, estou supondo que era a empresa que vendia, mas de algum modo tinha como remunerar aquilo lá que era caro a beça com venda de passagem. Você não conseguia mais remunerar. As pessoas vão na internet, compram 12 vezes sem entrada, sem juros, a primeira a perder de vista, barato, o mais barato possível. E aí por que essas empresas que dominavam aquele mercado, elas simplesmente não se adaptaram à nova tecnologia? Porque talvez não tivesse como, porque talvez aquela tecnologia fosse inviável. Claro, no exemplo concreto sempre tem vários elementos. Então tem a operação, tem o lobby, a própria resistência dentro do sindicato. É um pouco a história da Ford. A Ford acabou saindo do Brasil, mas a Ford, ela quando foi para a Bahia, ela levou outra tecnologia, o que podia poupar mais mão de obra. Por quê? Porque lá no ABC era mais difícil, tinha um sindicato estabelecido. Se você vai demitir o cara, dá uma confusão do tamanho do mundo. Então você abre lá no outro estado, ou até em outro país, você consegue. Então, essa questão da não adoção é presente, e tem esse elemento que eu estou dizendo que é o elemento de você dominar aquela determinada tecnologia e não migrar para outra tecnologia. Mas o cara é míope. Você pode pensar que o cara é míope, você pode pensar que ele tem um horizonte ali, mas isso não vale a pena. Não fez a conta. Ele perde lá na frente, não sei se estou vivo lá na frente. Então, é por aí. Mas vamos ver o modelinho formal. É isso aí, você tem um ganho de curto prazo, lá na frente você perde. E assim, é tudo um problema de valor presente, né? Valor descontado presente pode ser que... o pessoal de jogos tem um pouco esse tipo de discussão. Em jogos aparece muito, tem umas estratégias que você chega para o cara e diz o seguinte: olha, você coopera comigo. O pessoal que fez micro aí, ou teoria dos jogos, deve ter estudado isso. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas só quem fez vai lembrar. Eu tenho a estratégia, você coopera comigo, mas se você um dia não me trapacear, eu nunca mais vou cooperar com você. Então você tem um equilíbrio que é melhor, ele é bom para os dois, né? Isso é tipo um dilema do prisioneiro, onde, assim, claro, o equilíbrio lá do dilema do prisioneiro é confessar. Mas aí você consegue, sob certas condições, né, induzir um equilíbrio onde você joga, não confessa, se eu também não confesso, a gente se deu bem, né? Se os dois não confessarem, a gente acabou se dando bem, mas desde que nenhum desvie. Mas a tentação é desviar, porque o ótimo mesmo, o equilíbrio Nash mesmo é desviar. Aí você pensa um jogo repetido que faz assim: olha, se você desviar, eu nunca mais coopero com você. Então, se você desviar, nunca mais eu vou cooperar, eu confesso sempre. Você pensar como é que é agora que o cara vai olhar o jogo. Ele tem um payoff do caso, coopera, seja fiel, né? O outro é fiel, você é fiel. Mas o payoff de trapacear é maior. Por outro lado, você vai ter o resto da vida de punição. E esse tipo de equilíbrio, né, tem até o Falk Theorem que chama, esse tipo de equilíbrio já tem uma taxa lá de desconto que faz com que ele seja equilíbrio ou não. Quer dizer, dependendo da taxa de desconto, você pode dizer: não, eu quero ter esse ganho imediato agora, ótimo, depois eu me ferro, não tem problema. Ou não, ou você... E aí a taxa de desconto é chave. Então, o fato de ter o ganho lá na frente,
porque não ganha agora uma perda lá na frente, tudo depende da taxa de desconto, né? Tudo depende, não sei se meu exemplo acabou piorando, mas quem fez jogos deve ter ajudado alguma coisa. Bom, tem esse artigo na American Economic Review, Brazen, Krugman, ou Krugman e o Tisdon, Leapfrog on International Competition, acho o nome do artigo, está lá nas referências. Eles desenvolvem essa ideia de ficar preso na tecnologia ruim a nível de país. Eles são motivados pelos Estados Unidos e Inglaterra, né? Quer dizer, porque a Revolução Industrial começa na Inglaterra e quem era o líder da Revolução Industrial era a Inglaterra, era o país líder. Em algum momento os Estados Unidos supera a Inglaterra. E aí vem a pergunta, por quê? O que os Estados Unidos fez que conseguiu fazer isso? Quer dizer, você tem um novo momento da Revolução Industrial acontece e aí os Estados Unidos adotam e passa a Inglaterra, passa a ficar mais produtivo ali, produção de massa, de Fordismo. Tem uma história de uma arma que é super interessante, que os americanos passaram a produzir mais rápido, os ingleses não. Então eles estão mais ou menos usando isso aí para motivar a apresentação do modelo deles. Então você considera que existem dois países com população dada por L, e cada país pode produzir dois bens. Um bem é produzido em um setor estagnado tecnologicamente e o outro no setor onde ocorrem as inovações. Você pode associar o primeiro à agricultura e o segundo à manufatura. Há controvérsias, né? Tem gente que... O artigo é de 93, essa ideia é muito presente, mas há controvérsia, há quem diga que a agricultura também tem muita inovação nessa parte aí de genética, na parte do cultivo, com maquinário e tal. Bom, para manter a tradição, se achou ruim vai reclamar lá com os autores do artigo, né? Don't shoot the messenger. Vamos botar agricultura e manufatura, tá? Mas no próprio exemplo lá dos Estados Unidos e da Inglaterra não é bem isso, é manufatura e manufatura, uma mais produtiva e outra. O importante é pensar que um setor é dinâmico, o outro não é estagnado. Se bem que não, porque o que tem é que no dinâmico vai chegando a nova tecnologia e você fica preso, não esquece. Isso que eu falei agora. Mas se quiser usar esse exemplo, pode usar. Então, a produção do setor agrícola apresenta rendimentos constantes e se utiliza apenas de trabalho. Suponha que a produtividade desse setor é a mesma nos dois países e é igual a 1. Então, a produtividade no setor agrícola é igual nos dois países, igual a 1. Então, na Inglaterra, a produção será QF de food, né? A produção de food é igual à mão de obra nesse setor agrícola, né? Então, QF igual a LF. E nos Estados Unidos tem estrelinha. Então, a estrelinha Estados Unidos tem estrelinha Inglaterra, essa é a nossa notação. Então, nos Estados Unidos também é a mesma coisa, né? Você botou LF de mão de obra, vira QF de comida. Então, em cada país, volto a dizer, a diferença agora é o estrelinho. A manufatura é caracterizada por uma série de bens cada vez mais sofisticados. Então, na manufatura, você tem essa dinâmica tecnológica. Por simplicidade, é feita a hipótese que esses bens são perfeitamente substitutos. Está supondo que os bens são substitutos. A produção da manufatura depende de um aprendizado, e aqui está o truque do modelo, nos moldes do Frankel. Lembra lá? Quanto mais produção você tinha uma externalidade. Nós discutimos isso. Está na unidade anterior, é o primeiro, acho que o caso aplicado a AK, onde eu faço AK com poupança exógena, os primeiros modelos de AK. Então, se não lembra, volta lá no vídeo, vê o modelo de Frankel, tem um aprendizado lá, e aí volta vai lá no outro vídeo e volta para cá. Então, tem um aprendizado no modelo de Frankel, mas esse aprendizado é específico a cada país, ou seja, você não transborda para o outro país. Cada país tem o seu aprendizado e vai acontecer aquela historinha lá no país. Essa hipótese é fundamental para o resultado, é a chave, porque é daí que vem. Quem já está muito avançado numa tecnologia está muito produtivo nela, está muito bom nela e pode não querer ir para outra. Então, essa hipótese é central. Bom, especificamente, a produção dos bens manufaturados da geração I no período T na Inglaterra será dada por QI, né? O QI é igual à geração I do período T, não tem F aqui, QI. AI de KIT, então essa é aquela sacada lá do Frankel, quanto maior esse KIT, maior a produtividade, a competência com a tecnologia, a LMI, que é a mão de obra na manufatura. E o que é o KI? O KI é essa integral de tudo que foi produzido. Então, à medida que ela produz manufatura, ela gera esse K, que é a base da produtividade. Eu lembro muito, a primeira vez que eu vi esse artigo foi lá na Pensilvânia, num curso do Michele Boldrin de crescimento.
E o Michele apresentou o artigo, e claro que esse K, a gente pensa muito em capital, né? K é capital, a gente está com isso na cabeça o tempo todo. Mas se você olhar, esse K aqui é de conhecimento, knowledge, porque é o conhecimento que você vai acumulando. E aí o Michele vira, assim, está apresentando, como eu aqui, para e pergunto. Modelo, assim, cadê o fator fixo? E aí a gente, cara, mas isso não é capital, a turma gaguejou. Tomamos uma chamada assim, federal, e ele virou e disse, quer dizer que os senhores acham, ele não falou senhores não, ele falou outra expressão, que todo o estoque de conhecimento acumulado na Inglaterra por todos os anos não é um estoque lá do modelo. Isso não é nada, isso não existe para vocês. Eu vou levando uma bronca. Então é disso que a gente está falando. É um estoque de conhecimento acumulado por anos, que é, claro, uma coisa poderosíssima quando a gente pensa em economia, embora muitas vezes a gente não consiga ser explícito no modelo. Esse modelo à toa que tem no time um cara como o Krugman, né, que tem um prêmio Nobel. Então, para os Estados Unidos é a mesma coisa, só que com estrelinha, né? Então, Estados Unidos estrelinha, Inglaterra sem estrelinha. Então, absolutamente a mesma lógica, o mesmo desenho. O aprendizado é crescente na experiência, mas apresenta rendimentos decrescentes. Então, a linha maior do que zero, há duas linhas menor do que zero, né? Então, é aquele velho desenho que a gente está acostumado. Cada geração tecnológica é superior à outra, no sentido que, para um dado K, a produtividade será maior. Entretanto, a tecnologia antiga, por contar com mais experiência acumulada, pode acabar sendo mais produtiva do que a nova. Então, se você tem, veja bem, com o mesmo nível de experiência de K, a tecnologia nova é sempre mais produtiva. O problema é que não é assim, a nova está chegando, o K dela é bem pequenininho, zero no início. Já a outra está lá um tempão, então o K é bem grande, então você pode ter uma situação onde a velha é mais produtiva. As preferências são as mesmas nos dois países e toma a forma você tem os dois bens, né? Manufatura e comida e food, um menos mi. Então, essa é a Dobby Douglas manjadíssima que a gente tem. DM é o consumo agregado de bens manufaturados, DF de bens agrícolas. Supõe inicialmente que a Inglaterra é mais produtiva na manufatura, óbvio, né? A Inglaterra sai na frente, ou seja, a 1 maior do que a 1 estrela. Lembra que na agricultura a produtividade é a mesma nos dois países. Então, na agricultura, os dois países ficam iguais. Bom, se a gente pensa que, e volto a dizer, quem quiser dar uma olhada no artigo, vale a pena. A gente já botei referência, a Mac Economic Review, a Leapfrog, eu acho que é Leapfrog International Competitive, mas você bota os autores, você acha rapidinho. E tem, eu acho que tem nas referências do curso, se não tiver, me cobre. Bom, então você tem 3 tipos de equilíbrio que podem ocorrer. Né? O primeiro equilíbrio, os dois países têm produção agrícola de forma que o salário será o mesmo, porque lá a produtividade é igual. Os dois países se especializam e o salário relativo passa a ser determinado pelas demandas, então aqui há a especialização, então um fica só na agricultura, outro fica só na manufatura. Os dois países produzem manufaturados e o salário relativo será determinado pela produtividade de cada país na manufatura. Então, basicamente, são os 3 equilíbrios que estão em jogo, né? Então, o primeiro, por exemplo, os Estados Unidos fica só com agricultura e a Inglaterra produz manufatura e agricultura, seria um caso do tipo 1. 2, os Estados Unidos se especializa em agricultura, a Inglaterra em manufatura. 3, a Inglaterra se especializa em manufatura e os Estados Unidos está fazendo as duas coisas. Então, são exemplos aí dos 3 equilíbrios que podem sair. Bom, para tirar o primeiro equilíbrio, onde os dois países têm produção agrícola, você supõe μ igual a 0,5. Por quê? Porque quando isso acontece, as demandas vão ser de tal forma que vão depender dos termos μ e 1 menos μ. Então, você está fazendo aqui um joguinho com as demandas, que é esse parâmetro μ que determina, quando você vai jogar da renda para cada um. μ maior do que 0,5, cadê μ de novo, minha função, quer dizer que esse cara vai ser maior do que 0,5, a demanda de comida não comporta os dois produzindo comida, é só um jeito de tirar. Quem quiser ver o detalhe técnico, dá uma olhada lá no artigo, mas é só para facilitar a explicação. Então, não tem esse caso dos dois países fazendo produção agrícola, portanto, salário igual nos dois países. Bom, então, com essa hipótese, nós temos que um dos países sempre vai se especializar em manufatura, pelo menos um. Pode ser os dois especializados, pode ser que um se especialize em outro fatura e outro não, ou pode ser que um fique especializado só em manufatura e o outro só em comida. Você pode ter essa hipótese. O que você não pode ter são os dois produzindo agrícola, isso é que eu estou derrubando. Então, com essa hipótese, temos que um dos países sempre vai especializar em manufatura, resta definir em que condições o outro país também vai produzir manufatura, né? Então, essa é a ideia. Quer dizer, um vai ficar especializado em manufatura. Um deles.
O outro pode se especializar em agricultura ou produzir as duas coisas, e é isso que a gente vai fazer, vai decidir agora. Bom, um equilíbrio onde os Estados Unidos se especializam em bens agrícolas e a Inglaterra em bens manufaturados vai acontecer quando a diferença na produtividade manufatureira entre Estados Unidos e Inglaterra for maior que a diferença nos salários. Né? Lembra que dentro do país você pode migrar de um setor para o outro. Então, quem tem esse ajuste. É por isso que no primeiro caso, que a gente já excluiu, os salários ficam iguais nos dois países, porque a agricultura tem a mesma produtividade, então tem que ser igual a tudo, é um caso um pouco mais chato. Quando isso acontece, a força de trabalho local é usada no setor que o país se especializou. Desta forma, em um equilíbrio com os Estados Unidos especializados em agricultura, temos LM igual a L, que é igual a L estrela F. Então, estrela é os Estados Unidos. Né? Então, na Inglaterra, a mão de obra está toda na manufatura, nos Estados Unidos, a mão de obra está toda na agricultura. Né? Seja o gasto dos dois países. Das preferências, sabemos, né? A preferência é Mi, 1 menos Mi. Mi vai para manufaturados, 1 menos Mi vai para bens agrícolas. Né? A preferência Cobb-Douglas, isso é bem manjado, característica de Cobb-Douglas. Desta forma, a renda da Inglaterra será igual ao gasto com manufaturados, WL igual a MIE, né? E a renda, porque ele está especializado, e a renda dos Estados Unidos será igual ao gasto com produto agrícola. A gente está imaginando aquela hipótese em que os dois estão especializados. Então, WL igual a MIE, W estrela L igual a 1 menos MIE. Dessas duas coisas, você divide um pelo outro, L com L, a gente tinha feito hipótese que L é igual, E com E sobra Mi sobre 1 menos MIE. Então, essa é a igualdade aqui que a gente obtém igualando as coisas aí. Em caso de especialização completa, os salários relativos são determinados pela demanda por cada tipo de produto. A gente acabou de mostrar isso. Né? Os salários dos países vão ser determinados por Mi, 1 menos Mi, que estão nas demandas, lembrando a hipótese que Mi maior que 0,5 para excluir um dos equilíbrios. Quando ocorre especialização parcial, a Inglaterra fica com a manufatura, quer dizer, a Inglaterra está especializada em manufatura e os Estados Unidos está produzindo as duas coisas, o salário relativo é dado pela produtividade relativa na manufatura. Então, W sobre W estrela vai ser AI sobre A estrela I. Repara que a Inglaterra não está produzindo agricultura, então não tem lá o problema para onde vai a mão de obra. A mão de obra dela está toda na manufatura, os Estados Unidos que vai ter esse problema. Mas passa a ser essa mão de obra relativa. Para determinar o quanto de trabalho será alocado na agricultura nos Estados Unidos, considere que a renda total é a renda dos americanos mais a renda dos ingleses, que é dada pelo produto entre salário e mão de obra em cada país. Se definirmos o bem agrícola e, portanto, o trabalho americano como numerário, só para fazer o numerário, a renda total em unidades de bem agrícola é Y é W sobre W estrela, L mais L. Então, essa é a nossa renda total. A demanda por bens agrícolas é 1 menos Mi, multiplicado pela renda total. Como toda a produção agrícola é feita nos Estados Unidos, vale que a quantidade de trabalho está aqui. Lembra, a Inglaterra só produz manufatura, então tudo de agricultura está vindo dos Estados Unidos. Então a mão de obra que eles vão aplicar é isso daqui, que é para atender aquela demanda. Então L estrela F é 1 menos Mi L, AI sobre A estrela mais 1. Lembra que o I é indexador de tecnologia. Para uma dada tecnologia o ganho de produtividade será maior na Inglaterra do que nos Estados Unidos, porque a Inglaterra produz mais do bem manufaturado e, por consequência, aprende mais rápido a tecnologia. E aqui é aquele cara. Né? A Inglaterra está com a mão de obra inteira na manufatura. Os Estados Unidos está uma parte na manufatura, uma parte na agricultura. Então, o que acontece? A Inglaterra produz mais do bem manufaturado. Como o K, né, que é aquele estoque de conhecimento, ele é dado pela integral de menos infinito até agora do que foi produzido, quer dizer, ele depende do que foi produzido. Deixa eu achar aqui a fórmula dele. Está aqui. A Inglaterra produz mais da manufatura, que é o que importa, portanto, ela vai ficar mais produtiva pelo simples fato de que ela está produzindo mais manufatura. Esse artigo é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Né? O Krugman é um cara de comércio internacional, então ele tem uma pegada mais de economia internacional. Imagino que vocês estejam reconhecendo isso. Então, você tem essa característica aqui. Então, a Inglaterra produz mais, por consequência, aprende mais rápido a tecnologia. Com o passar do tempo, a diferença de produtividade levaria a uma especialização dos Estados Unidos, né? Porque a Inglaterra, o AI está subindo mais rápido que a estrela I.
por esse argumento, porque os ingleses estão todos na manufatura. Então, aí vai mais rápido. Então, mesmo que os Estados Unidos comece meio a meio, ele vai para a manufatura. A especialização dele vai para a manufatura. Então, seria esse o caminho natural, porque a Inglaterra está se aperfeiçoando mais rapidamente que os Estados Unidos. Está aqui a fórmula, deixa isso claro, né? Esse AI aqui cresce mais rápido que o A estrela I. Então, os Estados Unidos está indo para a manufatura. Essa trajetória pode ser mudada com a chegada de uma nova tecnologia. Então, com a tecnologia velha, os Estados Unidos vai virar especializado em manufatura, vira América Latina, né? Os caras da manufatura aqui. E a Inglaterra vai subir. E aí, mas a chave aqui, os Estados Unidos podem até querer fazer uma graça e tal, mas aqui é difícil compensar, porque isso aqui é uma trajetória. Então, ele vai botar uma distorção, um imposto, uma coisa, mas é difícil contrabalancear esse efeito. O que pode mudar o jogo é a chegada de uma nova tecnologia. Chegou uma nova tecnologia. Aí a coisa vai, agora o que vai acontecer? A chegada da nova tecnologia talvez seja o lugar que tem essas mudanças aí, nessa distribuição internacional, né, dos afazeres. Então, o equilíbrio descrito acima acontecia com uma tecnologia A1. Aí bota A1 só para dar nome aos bois. Aí chega uma tecnologia A2 melhor do que A1, no sentido que para o mesmo nível de aprendizado, ou seja, o mesmo nível de K, A2 é maior do que A1, mas isso para o mesmo nível de K. Se você tiver mais K em A1, que é o caso, A1 pode ser até maior do que A2. Suponha que a tecnologia chegue em um período T2, tal que A2 de 0 é menor que A1 de K1 T2. Ou seja, a tecnologia antiga, A1 com aprendizado acumulado até T2, é mais produtiva que a tecnologia nova com 0 aprendizado acumulado. Com essa hipótese, a nova tecnologia na Inglaterra é menos produtiva que a Inglaterra, né? Não tem estrelinha em Inglaterra. É menos produtiva do que a tecnologia antiga, mas nos Estados Unidos pode ser diferente. Porque os Estados Unidos, o K1 é menor. O conhecimento com a tecnologia é menor, então esse A1 é menor também. Como os Estados Unidos não têm tanta experiência com a tecnologia antiga, é possível que a nova tecnologia seja adotada. Isso vai acontecer quando a K1 T2, que é a produtividade da Inglaterra, da manufatura na Inglaterra, fique menor do que esse termo com a produtividade da tecnologia nova nos Estados Unidos, que aí volta àquela condição que adota. Lembra, a gente partiu daquela ideia que os Estados Unidos faz manufatura, mas aí o A subiu de tal maneira que isso aconteceu. Agora a gente está bagunçando o jogo e com esse A2 é como se os Estados Unidos, mesmo saindo do 0, ele desse um pulo que pudesse voltar à manufatura lá, mas com essa tecnologia nova. A equação acima estabelece que a diferença de salário, caso os americanos usem a nova tecnologia, será menor que no caso de especialização completa. A equação acima pode ser escrita como A2,0, só invertendo as peças, sobre A1 KT2, maior que 1 menos Mi sobre Mi. Então, lembrem, os Estados Unidos ficou só com a agricultura, porque a Inglaterra, com seu conhecimento da tecnologia, passou a ser tão mais eficiente com os americanos que inviabilizou o uso daquela tecnologia na manufatura americana. O que a nova tecnologia pode fazer, ela dá um salto tecnológico, de maneira que, com essa nova tecnologia e zero de experiência, não vale a pena para a Inglaterra. A Inglaterra ainda é mais produtiva com a tecnologia antiga. Mas os Estados Unidos, ele que vinha atrás, vale a pena. Então, o A0 da tecnologia, né, ele é menor que com conhecimento inglês, mas maior do que o conhecimento americano. Então, tem esse pulo. Então, agora, à medida que a nova tecnologia é utilizada, o aprendizado vai ocorrendo e ela vai ficando mais produtiva. Mas isso só acontece nos Estados Unidos, porque vai ficando só nos Estados Unidos, porque a Inglaterra não adotou. Então, ela não está aprendendo a tecnologia, os Estados Unidos está. Então, você agora tem um mecanismo novo aparecendo no modelo. Se a curva de aprendizado da nova tecnologia é tal que, nos primeiros anos, o ganho de produtividade é maior que na tecnologia antiga, partindo do aprendizado acumulado até T2, lembra do rendimento decrescente que eles botaram, né? Então, cada vez o ganho é menor de aprendizado na tecnologia velha, enquanto que a outra não, está bem em pezinha, está com tudo. Então,
Então, quer dizer, se essa curva de aprendizado é tal que nos primeiros anos o ganho de produtividade é maior que a tecnologia antiga, partindo do aprendizado acumulado até T2, então haverá uma redução na mão de obra alocada na agricultura nos Estados Unidos, pois o A estrela cresce mais rápido que a A1. Então agora o jogo virou. O jogo virou. Lá atrás o que estava acontecendo era que os dois com a mesma tecnologia aí, o da Inglaterra crescia mais rápido e aumentando a alocação de mão de obra dos Estados Unidos na agricultura, né? O jogo virou. O que vai acontecer agora é que o A cresce mais rápido, o A estrela 2 cresce mais rápido, a Inglaterra está com A1, está lá na fase de poucos ganhos, enquanto que os Estados Unidos está crescendo rápido. Se isso é verdade, a mão de obra está caindo, né? Aqui entra o denominador. Então, ou seja, a mão de obra indo para manufatura está aumentando, e quanto maior aquela mão de obra, mais rápido, mais cresce o A2. O padrão de especialização ainda será caracterizado pela Inglaterra especializada em manufatura e os Estados Unidos os dois bens. Porém, em algum tempo, o ponto de produtividade nos Estados Unidos da manufatura vai ficar maior que na Inglaterra. E o padrão se inverte. Então, vai chegar uma hora que o jogo virou. A produtividade nos Estados Unidos é que vai ser maior. Portanto, ele que vai ficar todo da manufatura e a Inglaterra que vai começar a voltar para a agricultura. Eu estou falando agricultura e manufatura, que é o exemplo, mas pode pensar numa tecnologia mais parada. Isso vai acontecer quando a estrela 2 sobre a 1 for maior do que Mi sobre o menos Mi, que é aquela condição lá de trás, só que agora com os Estados Unidos de protagonista. Nesse caso, a Inglaterra vai acabar se especializando em bens agrícolas e os Estados Unidos em bens manufaturados, até que uma nova tecnologia apareça e começa um novo ciclo. Então, não necessariamente com a Inglaterra e os Estados Unidos. Alguém, por exemplo, que simpatize, por exemplo, com a China, pode dizer que foi isso que está acontecendo. Isso é a tecnologia da informação. Num certo momento, ou então de quarta revolução industrial, o pessoal gosta de falar, a China pode estar passando na frente, surfando essa nova tecnologia. Pode ser. Eu gosto muito daquela ideia que vem da Semoglu, de instituições, então eu sou meio cético em relação à China, mas eu estou fazendo uma outra leitura que diga, olha, a China está passando por esse processo, então ela está migrando para essa tecnologia. Para os Estados Unidos é mais complicado, porque ele pode ficar preso numa tecnologia anterior. De novo, não é a minha leitura, mas é uma possível para contar a história aí do que está acontecendo na nossa época. Então, esse modelo do Bres, Krugman e Tisdall, ele mostra uma dinâmica em que, durante o período de especialização completa, o salário da economia manufatureira é maior que o da economia agrícola por um fator de Mi sobre 1 menos Mi. A chegada de uma nova tecnologia faz com que essa diferença caia de forma abrupta, né, porque o A2 é como se tivesse uma descontinuidade, e siga caindo gradualmente até que seja revertida. A reversão cria o cenário para que uma outra nova tecnologia crie uma nova alternância na liderança da economia mundial. O que eu acho legal nesse artigo é uma maneira de introduzir essa ideia da não adoção de tecnologia. Aqui foi um processo meio que natural. Você é muito bom. Aqui, né? Você imagina um grande datilógrafo. O cara é bom mesmo, ele daqueles que fazia de olho fechado. Quando chegaram os primeiros computadores com edição de texto, ele deve ter achado aquilo uma porcaria. Eu conheço casos. Achava aquilo uma porcaria, cara. Eu sou de uma época, tinha um editor chamado Fácil. Com todo respeito ao Fácil, me salvou. Eu fiz a minha monografia de graduação usando Fácil. Na verdade, era minha esposa que dominava isso, mas aí ela me ensinando e tal. Mas para botar um acento, você tinha que fazer uma mágica. Você aperta Ctrl, F, não sei o que, mais não sei o que e tal, para botar um bendito acento, né? E às vezes desconfigurava e tal. Você pega um excelente datilógrafo, aquelas máquinas que tinham, né, máquina eletrônica, eu lembro disso, eu era estagiário, eu tinha lá o pessoal da datilografia. Eu fiz curso de datilografia, na minha época todo mundo fazia esses cursos no colégio mesmo e tal. Quer dizer, para o cara que era uma insanidade usar aquela bobagem. Eventualmente, se ele ficou preso na tecnologia, ele se ferrou, porque chegou um ponto que virou o jogo completamente. Com um computador caseiro, você faz uma edição que máquina nenhuma fazia nada nem parecido. Isso é um pouco essa ideia. Ficar preso numa tecnologia mais antiga, porque você domina muito essa tecnologia. Isso com software acontece muito, quer dizer, você tem um software que você manja tudo daquele software. Chega um outro que pode ser potencialmente melhor, mas você acaba não indo, porque você não quer sair daquele software. O pessoal que entende aí das coisas jura que todo mundo devia migrar para
para Linux, né? Linux, aí tem um nomezinho que eles usam também, mas eu não migro, porque eu estou confortável no Word. Eu não sei se o Linux é melhor ou não é, eu não entendo nada disso, mas estou tentando dar exemplo. Então, é uma maneira de trazer o assunto e botar o assunto na mesa, um assunto que eu particularmente considero muito relevante, é um tema que me interessa muito, eu gosto muito de ler a esse respeito. Eu tenho um trabalho que eu escrevi tem mais de 20 anos, inclusive envolvendo esse artigo, lá no IPEA, ainda foi publicado como capítulo de livro do IPEA, mas não sei nem se ele encontra esse livro, mas Financiamento do Desenvolvimento, tinha 2 volumes. Mas, assim, é um tema que eu gosto muito de ler, gosto muito de acompanhar, então é uma introdução a esse tema. Nos próximos vídeos, nós vamos fazer um negócio mais que eu acho ainda mais interessante, onde o que vai ter é uma ação de alguém para barrar a tecnologia. Então, vai deixar de ser esse processo natural e passa a ter uma ação de algum grupo de interesse que quer barrar a tecnologia. Discutimos isso nos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção de vocês. O vídeo foi um pouquinho corrido, né? Mas ainda assim eu consegui fechar com menos de 1 hora, que era o importante. Eu sabia que tinha muito volume nesse. Muito obrigado, até o próximo vídeo.